Oi gente, tudo bem? Vou aproveitar o feriadão de carnaval então para deixar para vocês aqui mais algumas dicas aleatórias de leitura. Gente, eu trouxe aqui 10 dicas de leituras porque assim, além do meu tempo ter diminuído, né, para fazer os vídeos, eu também agora resolvi ler 2 calhamaços de uma vez só. E aí, claro que eu tô demorando um pouquinho para terminar, então tá difícil de trazer vídeo de leituras para vocês. O Divã de Escrita do mês sai na semana que vem. E aí eu pensei, o pessoal sempre me pede dica de leitura. Então o que eu resolvi? Eu peguei meus arquivos e eu consegui encontrar aqui 10 livros que eu comprei basicamente pela capa. São temas bem diversos, são livros de tamanhos diversos, são livros também, alguns de não ficção, outros de ficção. Tem livro aqui de contos, tem livro infanto-juvenil, então tem de tudo. E alguns tem vídeo aqui no canal, então quem se interessar eu vou deixar o link, pode ver o vídeo onde tem tudo mais detalhado sobre o livro. Alguns tem postagem no blog também mais detalhada. E os que não tiver, gente, são livros que provavelmente vocês acham no Booktube também, tá? Então vamos lá. Vamos começar com esse aqui, que foi um livro que eu usei no ano passado para comemorar o meu aniversário. Esse livro chama Tudo que é Belo e ele na verdade é uma coletânea de contos baseados em histórias reais. Por que eu comprei esse livro pela capa? Porque o ano passado, no meu aniversário de 45 anos, esse livro tem 45 contos, então eu queria fazer um vídeo comemorativo e tal, achei legal e comprei. E eu gostei bastante. Ele foi escrito por um grupo americano chamado The Month. É um grupo que começou se reunindo em uma varanda de uma das casas e eles começaram a contar suas histórias. Tem muita gente famosa do meio artístico que participa com algum conto. É muito legal e esse livro eu fiz vídeo então no ano passado, porque se vocês gostam de livro de contos curtos e principalmente baseado em histórias reais, tem algumas histórias muito inspiradoras, tem histórias tristes, tem de tudo um pouco lá, mas são basicamente crônicas aí baseadas em histórias reais. Então para quem gosta desse tipo de livro vai gostar bastante, dá uma olhada no vídeo lá que eu dou mais detalhes, inclusive conto um pouco de algumas das histórias. A minha segunda dica é um livro de não ficção e já que estamos no carnaval, vamos já falar de carnaval, né? O nome do livro é O Carnaval das Letras. E eu fiz vídeo sobre ele, acho que no primeiro ano do canal, tá? Então, gente, é um vídeo antigo, relevem. Mas esse livro é um livro de não ficção, ele é do autor Leonardo Afonso Pereira. O Leonardo, ele fez um estudo baseado em escritos de pessoas famosas, literatos aí do século XIX. Inclusive, a gente está falando aí de Machado de Assis, Raul Pompeia. Então, ele pega recortes de jornais, ele vai contar pra gente assim um pouco da história do carnaval no Brasil, né? Desde a época ali de Dom Pedro, ele vai contar como eram os primeiros festejos carnavalescos no Brasil e como foi a evolução dessa festa para se tornar, né, essa folia, essa festa tão grandiosa que hoje representa o nosso carnaval brasileiro. Então, assim, é um livro meio que bem teórico, né? Eu acho até que foi uma tese do autor, então a gente vai ter uma leitura ali um pouco devagar, mas para quem gosta do tema e tem curiosidade de saber um pouco da história do Brasil, principalmente nesse contexto do carnaval, vai gostar bastante. Vou deixar o link também do vídeo que eu fiz que está bem detalhado lá. A terceira dica é agora bem diferente do que eu já falei, tá? É o livro O Alfabeto dos Pássaros. Esse livro também eu comprei pela capa, foi numa daquelas promoções da antiga Cossack Naif, e ele é um livro que vai falar, ele é um livro meio que infanto, ele é todo ilustrado e ele vai falar sobre uma história de adoção. É um livro muito bonito, tá? Não amei muito assim o final do livro, tá?
Eu tenho uma postagem no blog escrita com algumas fotos, inclusive, do livro, então eu vou deixar para vocês no link. Não vou detalhar muito porque lá eu detalho um pouco da história e um pouco das minhas impressões, tá? Eu acho um livro bem bacana para quem tem esse contexto de adoção em casa, porque ele vai falar sobre a aceitação dos irmãos, de ter um irmão adotivo, sobre todo o desafio que é para os pais, né, adotar uma criança, e é uma história toda lúdica, toda fantasia, assim, sabe? Então ela é bem bonita, tá? Eu achei o final um pouco aberto demais, assim, mas eu explico no blog, mas no geral eu gostei bastante do livro e inclusive já recomendei aí para várias pessoas. É um livro muito bonito. A quarta dica, gente, também um livro que eu comprei puramente pela capa na livraria física. Ele chama O Cavaleiro Preso na Armadura. O autor é o Robert Fisher. Esse livro é um livro que eu nunca vi comentarem, e talvez eu tenha comentado em alguma dica por aí, mas não fiz vídeo sobre ele, nem postagem no blog. Ele é um livro fininho, na verdade, é uma fábula, e ele vai contar sobre um cavaleiro que ele segue em busca do seu verdadeiro eu. Ele tenta se encontrar, tenta se descobrir, mas ele tem um obstáculo, que é o quê? Ele está constantemente preso à sua armadura. A ânsia de querer guerrear, de sair em busca de aventura como cavaleiro, faz com que a armadura dele fique presa nele. Ele não consegue tirar essa armadura. E com isso, isso dificulta a aproximação dele com as pessoas e essa busca, esse encontro dele com o verdadeiro eu, porque na verdade ele está com essa armadura o tempo todo, né? Claro que é uma metáfora, uma grande metáfora esse livro, é uma fábula muito bonita, muito significativa, com uma mensagem muito legal sobre essa coisa da gente resgatar a nossa essência, né? Então é um livro que eu também recomendo bastante. Ele é um livro fininho, que você lê bem rápido, e foi muito legal, uma leitura que eu escolhi pela capa e que eu adorei. A quinta dica, eu já dei, acho que essa dica em alguns lugares por aí também, estou sempre indicando esse livro, porque ele também tem uma linguagem não necessariamente infanto, mas ela é bem fluida e dá sim para adolescentes lerem tranquilamente. Ele chama A Sábia de Waterloo, da Leona Francobi, se não me engano, uma escritora italiana. E esse livro eu tenho postagem no blog, vou deixar para vocês o link, tá? Então dê uma olhada na descrição do vídeo, que eu vou deixar todos os links lá. Esse livro simplesmente ele vai contar sobre a famosa Batalha de Waterloo, só que pelos olhos de uma coelha. Ele vai falar então sobre uma família de coelhos que vive numa fazenda próxima do local onde foi a batalha. É muito legal esse livro, gente, dê uma olhada no link. Depois, tem um outro livro também que eu comprei pela capa, e eu acho que foi assim, pelo título também, porque o título inclusive é bem comprido, é A Menina que Navegou ao Reino Encantado no Barco que Ela Mesma Fez. Tá? É um livro bem infanto esse, uma linguagem bem infanto, e ele vai contar sobre uma aventura. Então ele vai contar sobre uma menina chamada Setembro, que é convidada para conhecer esse reino encantado. E, gente, assim, aventura bem juvenil, tá? Não foi dos melhores livros que eu li, mas o contexto aí, o título, todo o contexto me fez gostar do livro. Esse eu vou ler a sinopse rapidinho, porque eu não fiz, se eu não me engano, eu não fiz, acho que nem postagem no blog, mas se eu fiz, eu vou deixar o link aqui, tá? Mas aqui, ó, Setembro é uma menina que sonha com aventuras. Quando é convidada por um vento verde e um leopardo para ir ao reino encantado, é claro que ela aceita. Mas o reino encantado está em tumulto e vai levar uma menina de 12 anos, um dragão que adora livros e um menino estranho e quase humano chamado Sábado, a derrotar uma marquesa malvada e restaurar a ordem, tá? Então ele tem muito aquele que de Alice no País das Maravilhas, é uma aventura bem juvenil, mas é um livro que eu comprei pela capa e gostei muito de ler. Esses dois próximos também são leituras juvenis, talvez essas um pouco mais jovem adulto, talvez,
porque são livros mais grossos, histórias um pouco mais complexas, tá? Mas bem fluídas também. Reparei agora que muito do que eu compro pela capa são leituras juvenis, tá? Esse aqui, o Livro das Coisas Perdidas, quem acompanha o canal sabe que vira e mexe eu tô indicando também. Eu acho até que ele tá num vídeo de dicas aleatórias. Se eu achar o link eu vou deixar aqui também, porque aí tem outras dicas, né? Ele é um livro que vai contar sobre um menino que viveu na Segunda Guerra, então tem aqueles contextos tipo de a menina que roubava livros, né? E ele tá muito triste, ele perdeu a mãe, o pai dele casou de novo, ele ganha um novo quarto que é cheio de livros. E nesse quarto começa a acontecer umas coisas, umas visões que ele tem de duendes entrando, e os livros começam a passar a ter vida, e ele também vai conhecer um outro lado, o lado da fantasia. Ele entra tipo nesse reino da fantasia. Só que esse livro ele tem um tom meio sombrio, tá? Além de ter todo esse problema do garoto aí com relação à guerra, traumas, esse lado, esse reino da fantasia que ele entra, ele é bem sombrio, tá? Então ele vai ter coisas assim mais pesadinhas, um suspense ali, uns mistérios assim, que tornam a história um pouco mais sombria, mas que também acabam ajudando o menino a resolver todos os seus conflitos. É um livro muito bonito, que eu gostei bastante, e a capa dele eu acho maravilhosa. Esse eu comprei no sebo, eu quase pisei em cima, ele estava no chão, eu vi a capa, ele meio que me encontrou, como eu sempre digo, né? Ele bateu em mim e eu trouxe para casa, adorei ler, tenho ele até hoje, é um livro que eu não me desfaço. Inclusive estou deixando as capinhas, porque a maioria desses livros eu já passei para frente. O outro é um livro que, esse sim, já passei para frente faz tempo, mas também gostei bastante, é muito pouco comentado, que é nessa vibe também, tá? Esse aqui talvez um pouco mais jovem adulto, porque acho que ele aborda também um leve romance, não lembro direito, gente. Esse é o livro, acho que de todos esses aqui, o que eu li há mais tempo. Então esse eu vou falar muito pouco dele, mas eu tenho postagem no blog também sobre ele, vou deixar o link na descrição. Chama A Garota dos Pés de Vidro, e ele vai falar sobre uma jovem que é bem fantasia, né? Ela se descobre estar se transformando em vidro. Ela vai conhecer um outro jovem que acho que é o Midas. Ele é um fotógrafo muito tímido, assim, tem problemas com timidez. Os dois vão se encontrar e vão tentar juntos buscar uma solução para esse problema dela, porque ela está se transformando em vidro e isso vai ter um fim e não vai ser nada bom. E esses dois últimos, gente, foi na verdade uma mistura. Eu escolhi pela capa, mas eu também escolhi um pouco pelo contexto, porque eu já conhecia, né? Então esses não foram realmente só pela capa, né? Mas foram livros que eu não sabia que existiam, olhei, vi a capa, vi o título, gostei e levei, né? Um deles chama O Homem que Inventou o Natal. Esse livro ele já foi citado principalmente por canais ou blogs que citam muito Dickens, porque ele é um livro que vai falar sobre a vida do Charles Dickens. Não chega a ser uma biografia, mas ele fala sobre um período da vida de Charles Dickens. E uma coisa que eu sempre destaco, esse eu não fiz vídeo nem tá no blog, mas uma coisa que eu sempre destaco é que esse livro me chamou muita atenção, não só por conhecer um pouco da vida de Dickens, as dificuldades de quando ele começou a publicar, como ele começou a publicar naqueles jornais, para quem acompanha meus vídeos de Dickens sabe do que eu tô falando, mas ele fala muito sobre o mercado editorial na era vitoriana, na Inglaterra. Então, para quem gosta desses detalhes sobre mercado editorial, como eram feitos, como os livros eram publicados, o processo de publicação de um livro, para quem gosta de saber a história disso, é muito legal, recomendo bastante. E o último, também tem um vídeo no canal, que foi um vídeo que eu fiz, na verdade, para um Dia dos Namorados, que é o Cartas para Julieta. Ele é do casal Liz e seu Friendman. E é um livro todo ilustrado, eu mostro ele nesse vídeo, vou deixar o link também, eu mostro, folheio ele para vocês verem, e ele faz referência àquele filme
para quem conhece o Cartas para Julieta, que é um filme que eu amo de paixão, já vi várias vezes. O livro vai contar sobre todo o contexto do lugar onde foi filmado, então a gente vai ver lá o túmulo da Julieta, muita coisa da Itália. Eu dou detalhes nesse vídeo aí também, para quem gosta do assunto vai gostar bastante. Gente, foram essas então as 10 dicas que eu acho que foi meio que um carnaval de dicas mesmo, né? Porque tem tudo junto e misturado aqui. Já que eu tô sem conteúdo para fazer um vídeo assim de pronto, né? Achei que seria legal deixar essas dicas para vocês, porque tem de tudo um pouco aí. Quem sabe alguém gosta de alguma coisa, e como são livros pouco comentados também, eu sei que vocês gostam, vira e mexe eu recebo recado dizendo que gosta do meu canal justamente porque eu falo de livros que não são modinha, que as pessoas desconhecem. Então tá aí, veio essa ideia, vou deixar para vocês essas 10 dicas para quem sabe ainda dá tempo, né, de curtir algum desses livros no carnaval. Então um ótimo resto de feriado para vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!